uma palavra muito superficial sobre esse importante assunto. Eu tenho aqui em minhas mãos o boxe de Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Libambo, a África e a escravidão, de 1500 a 1700. Estou a analisar um pouco mais detidamente o capítulo de número 6 do volume de número 1, intitulado A Costa do Ouro. Neste capítulo, Alberto da Costa e Silva, que, em minha opinião, foi sim o maior africanista que o nosso país teve, deixa bem claro que antes da chegada dos colonizadores europeus no continente africano, a escravidão era algo que existia entre muitas das tribos de povos africanos e, inclusive, a própria escravidão muçulmana, que durou por um tempo muitíssimo superior àquela que seria praticada pelos europeus, iniciando, obviamente, com os portugueses, porque, como já bem o disse alguém, os portugueses foram os primeiros a chegarem ao continente africano e os últimos de lá se retirarem. E isso serve para romper com essa narrativa cansativa e repetitiva de que não existia escravidão na África antes da chegada dos primeiros europeus, que foram os portugueses, e depois tantos outros, como, por exemplo, os espanhóis, os próprios ingleses, os holandeses, e assim sucessivamente. E fique bem claro que eu não estou fazendo nenhuma defesa dos europeus. Agora, é bom lembrar que a escravidão era protegida por lei, inclusive com a cobrança e o pagamento de impostos. Isso significa dizer que os traficantes de escravos, eles eram protegidos pela lei, porque o escravo era considerado e tratado como uma mercadoria. Na verdade, era a coisificação do ser humano, a sua mais extrema desumanização, ou, como dizem outros, o tráfico, a comercialização de carne humana. Tanto é verdade que o escravo era tratado como uma peça. Se alguém queria adquirir 10 escravos, dizia que gostaria de comprar 10 peças. E os governos dos diferentes países tratavam isso com a maior naturalidade, porque, a bem da verdade, todos lucravam e muito com o tráfico de escravos, inclusive em razão de que, em grande parte, ou provavelmente na maioria das vezes, o escravo sempre era a mercadoria mais valiosa, chegando a fornecer um lucro de 500% aos envolvidos com o tráfico de escravos. Mas Alberto da Costa e Silva deixa bem claro que a escravidão ela era amplamente praticada entre diversos povos africanos com a maior naturalidade. Obviamente, não todos. Um outro escritor que confirma a veracidade dessas informações, inclusive eu já o mencionei aqui em um vídeo anterior, quando falei sobre o livro que ele escreveu, é esse aqui. Eu pronuncio o nome dele, Pierre Verger. Fluxo e Refluxo
do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Baía de Todos os Santos, do século XVII ao XIX. Esse escritor, que inclusive foi um francês, etnólogo, fotógrafo, salvo engano, e antropólogo, inclusive esse livro, até onde eu consigo recordar-me, é fruto de uma pesquisa muitíssimo séria e confiável, levada adiante por um longo período de 20 anos. O referido autor não deixa dúvidas no que diz respeito que as elites africanas praticavam o tráfico de escravos, muito especificamente com os traficantes de escravos da Bahia e os seus próprios governantes. Porém, conforme eu disse, essa é apenas uma palavra muito simplificada, muito simplória sobre esse importantíssimo assunto. A questão é que eu tenho muitas ocupações e eu estou sem tempo de preparar informações suficientes sobre esse importantíssimo assunto para apresentá-las a todos vocês. Contudo, nesse vídeo mostrei duas fontes importantíssimas e confiáveis. Repetindo, Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Libambo, volume de número 1, e Fluxo e Refluxo de Pierre Verger, que é um calhamaço de livro, quase 1000 páginas, com excelente bibliografia, muitíssimo bem documentado, a exemplo da obra produzida por esse grande africanista Alberto da Costa e Silva. Entrementes, concluo essa minha fala dizendo que, com toda a certeza do mundo, antes que os portugueses chegassem ao continente africano, as elites africanas já praticavam amplamente a escravidão, ou seja, o tráfico de escravos. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o seu término. Grande amplexo para você. Nos vemos no próximo.